Fala galera, boa tarde, todo mundo que nos assiste no Papo Trabalhista. É um grande prazer a gente estar junto em mais um encontro, né, da nossa semana concurso público, essa semana que vocês pediram. E eu queria dizer antes de mais nada, meninos, enquanto o pessoal vai entrando e aguardo o nosso convidado, que eu estou muito feliz porque vou receber um grande amigo, né, um grande amigo, colega meu, faculdade, um professor da área de processo civil, né, que é o professor Felipe Borri, que foi um grande colega de faculdade, para a gente bater um papo sobre concursos. E ele já. Olha ele aí. Olha. Tudo bom, querido? Como vai? Tudo bom? Tudo bom? Você está me vendo aí tranquilo ou não? Tá me vendo bem? Agora sua imagem sumiu. Sua imagem sumiu, mas eu tô te vendo, tô te ouvindo. Tá me ouvindo, né? Acho que houve um problema aqui. Eu acho, deixa eu ver. Pronto, voltei. Sem querer eu apertei aqui. E aí, Felipe, como é que você tá? Tá bonito, rapaz? Tá de terno e gravata? Eu confesso que eu tenho saudade de vez em quando de botar o terno. É, eu também, eu também. Eu tenho feito audiência. Quando eu for fazer audiência aqui em casa, essas virtuais, né? Aí eu boto terno e gravata e tudo, mas aí depois eu tiro e fico trabalhando a paisana, né? Cara, eu queria Eu muito, também. cara, eu queria antes de mais nada, Felipe, te agradecer demais, cara, por você ser, na primeira hora que eu te chamei, você falou, poxa, eu vou lá. Você sabe que o nosso público aqui, deixa eu explicar, isso é um projeto que a gente chama de Papo Trabalhista, que a gente reúne advogados, juízes, todos da área trabalhista, para sempre conversar sobre temas trabalhistas, né? E aí a gente, eu e o Fabiano Luzes, que é o outro juiz, né, que está comigo aqui, que também te agradece, né, por você estar junto conosco, a gente quis montar uma semana do concurso público. E por incrível que pareça, uma das carreiras que mais tem afinidade, vamos dizer assim, afetiva com a Justiça do Trabalho é a defensoria, né? Por conta dos Com certeza. assistidos, né? Então, o pessoal e vibraram quando eu disse que ia trazer o teu nome especificamente, que todo mundo sabe, escreve muito sobre juizados especiais, é um grande processualista, né? A gente tem acompanhado aí, né? Obrigado. O quanto o pessoal fala bem de você, né? A gente tem um amigo comum que é o Marco Antônio Rodrigues, procurador de Estado, professor da UERJ, fala, Muito bom ele. fala Excelente. muito bem de você, né? Então, ó, já estamos aqui com alguns amigos, ó, o Francisco Montenegro está aqui assistindo a nossa live. E eu, Chicão, Eu acho que só vai dar Chicão, FND hoje aqui, hein, Felipe? A gente vai tomar conta dessa live. Mas, querido, eu queria que com antes de mais nada, certeza. dar a palavra a você, você é um cara, como diz o Chico aqui, gigante, que tirou um tempinho da sua agenda bem atribulada, a gente sabe, para bater esse papo com a gente e tentar desmistificar ou até mesmo trazer um pouco de esperança para quem quer ser defensor. Cara, nós vamos bater um grande papo, mas queria que você se apresentasse primeiro. Você podia começar. O Felipe é meu colega de faculdade, né? Para quem não sabe, nós nos formamos juntos. E eu queria que você começasse contando assim a sua história, como é que foi, por que você escolheu a defensoria, o que você quiser nesse comecinho de bate-papo, você já conversar com os nossos amigos aí. Perfeito. Em primeiro lugar, um prazer enorme te reencontrar. A gente, pô, passou um momento muito especial durante a faculdade, conseguimos criar laços muito bons, a gente se fala frequentemente, nós temos um grupo, né? A nossa turma é uma turma muito especial, Verdade. várias pessoas conseguiram se colocar no mercado, como Verdade. advogados particulares, advogados privados, advogados públicos, magistrados, promotores. Foi uma turma realmente diferenciada, É né? verdade. E você foi uma pessoa assim que foi um grande presente, um prazer Poxa, enorme poder ter acompanhado você. Foi o nosso orador na, na colação. Ah, formatura, sim, sim, é verdade. na, Da na colação, colação, colação de grau, exatamente. exatamente. É. A formatura não, na colação de grau e desde a época dos bancos escolares todos que estavam ao seu redor sabiam que você ia trilhar um caminho de muito sucesso, de muita contribuição para o mundo jurídico. Então, esse não foi um convite, foi uma ordem e Poxa, eu agradeço. só podia aceitar e aceitar com um grande prazer e com um grande orgulho e com um certo saudosismo, porque a nossa turma realmente foi muito bacana, foi um período muito legal, pelo menos da minha vida, foi um período marcante e que me deixa muita saudade, né? E é muito bom ver, né, o pessoal aí, Chicão,
Chicão, fala pro Fluminense voltar a jogar, rapaz. Não foge não, cara. Eu falo isso, Foge não, isso é rapaz. calcanhar de Aquiles do Chico. Ele vai ficar chateado com a gente. Mas, Felipe, nós vamos fazer 25 anos de formatura, né? Ano que vem, 2021. Verdade. Né? 25, passou muito rápido, né, Felipe? Muito rápido. Muito. Nossa. Verdade. Impressionante. Agora me impressiona que você não tem um cabelo branco. Eu tô cheio aqui, ó. Pode ver que... Não, tá aqui sim, tá aqui sim. Você, tá aqui, você e o Chico não tem um cabelo branco. Não sei o que está acontecendo. Mas, Felipe, me diz aí pra gente, conta um pouquinho da sua história. Como é que depois da formatura, né? Que é claro, a gente pegou caminhos diferentes, mas conta por que você decidiu a defensoria. Como é que foi o teu concurso para a defensoria? Você pode contar pra gente? Posso. Se você me permitir, eu até vou um pouquinho mais para trás. Pode, claro. Eu nasci em Niterói, né? E a minha família é de professores, né? Minha mãe professora, minha avó professora, enfim. E nós vivemos em Niterói até os 6 anos, depois mudamos para o Rio, né? Primeiro vivia em Vila Isabel, depois na Tijuca, né? E atualmente eu moro na Barra. Mas quando eu fiz o vestibular, o meu grande sonho, e é isso que é interessante, meu grande sonho era ser professor de história. Nossa. Eu queria ser professor de história. Só que aquele negócio, a família falou, vai morrer de fome, não sei o quê, não faz isso, coisa e tal. E aí, nos 45 do segundo tempo, eu escolhi direito. Porque era aquilo que mais me parecia com as minhas características. Eu tive a felicidade de passar para o UFRJ, né, na nossa turma, na Faculdade Nacional de Direito, onde a gente teve um período muito bacana, algumas dificuldades, né? Verdade. Tivemos grandes greves, deficiências materiais, mas acho que alguns professores, aliás, a maioria dos professores e também os alunos fizeram com que o curso realmente fosse um destaque, fosse um momento de alavancar a nossa vida profissional. Durante a faculdade, eu fui convidado para ser estagiário voluntário na Defensoria Pública. Né? Ainda não podia ser estagiário oficial, porque não estava ainda na época, você tinha que estar pelo menos no 6º período, ainda não estava. E aí eu comecei a estagiar na Defensoria Pública, né? 30ª Vara Civil da Comarca da Capital, lembro até hoje. Nossa. E aí eu me apaixonei. Realmente, eu criei um vínculo muito grande com a Defensoria. Depois eu fui fazer concurso para estagiário oficial da Defensoria. Passei em 4º lugar no concurso para estagiário da Defensoria. Depois terminei a faculdade, aí fui fazer o OAB, aí passei em 5º lugar na prova da OAB. Que legal. Né? E fiz o primeiro concurso para a Defensoria logo depois de terminar a faculdade. E aí não passei. Né? Fiquei muito arrasado, fiquei triste, coisa e tal, mas aí comecei a advogar. E advoguei por cerca de 3 anos. Né? E aí fiz o 2º concurso para a Defensoria Pública e passei. Né? Nessa época eu já estava dando aula, eu comecei a dar aula na Estácio, primeiro lá na Estácio Bispo, depois dei em outros campi. E logo depois disso eu publiquei o meu primeiro livro, né, que foi o dos Juizados Especiais. Né? Esse livro está completando 20 anos de existência. Nossa! Já são quantas reedições, Felipe? É a 11ª edição. Nossa. É a 11ª edição agora. Que legal, cara. Bacana, muito bacana. E foi um período para mim, assim, também muito desafiador, mas que foi um período de muitas conquistas. Eu entrei na Defensoria, né, eu já estou com 21 anos de defensor público, e na Defensoria eu fui primeiro para rodar, né? A gente entra, né, e começa a rodar, eu rodei por várias comarcas. Depois fui ganhando as minhas titularidades, até que eu, há 12 anos atrás, assumi a titularidade na 3ª Vara Civil de Jacarepaguá, que é onde eu estou até hoje. Hoje. Então, hoje eu atuo na Vara Civil. Mas eu já passei em Vara Criminal, já passei no Júri de Bangu, já passei no Júri de Santa Cruz. Fiquei quase 5 anos no sistema penitenciário, atendendo dentro de presídios. Poxa, que legal. Então, eu trabalhei no Plácio Sá Carvalho, no Evaristo de Moraes, no Lemos de Brito, no Vicente Piragibe, e atendendo eventualmente até em algumas delegacias. Então, foi
um período de muitos desafios, né? Problemas materiais, limitações, enfim, mas um período muito rico e que me acrescentou muito na minha formação, na minha personalidade, no meu caráter. Ok. Felipe, estão perguntando se algum desses livros que está atrás de você é de sua autoria. Você quer mostrar? Não, ou não? Esses aqui são todas as edições do meu livro. Essa aqui é a última edição do meu livro e aqui estão as edições anteriores do meu livro. Muito legal. Aqui é a minha tese, a minha dissertação de mestrado e a minha dissertação de doutorado. Não dá para ver ali na... Eu não vou mexer aqui porque está todo um armação aqui. Se eu mexer, não tem importância não. É um desastre. Não, mas é legal. Mas a minha tese de doutorado... Aqui também tem os livros que eu escrevi com outras pessoas. Aqui, nesse cantinho, são alguns dos artigos que eu escrevi. E aqui também são livros com coautoria. Que beleza, né? Mas, e aí eu dividi mais ou menos para poder ficar... Uma extensa produção. Uma ordem lógica. Mas eu acho que no seu coração o manual é realmente o mais... Aquele que você leva no seu coração, né? E realmente, como o Chico está falando aqui, é um grande escritor e é um grande professor também, né? Mas, Felipe, deixa eu perguntar um pouquinho da sua história de concurso, né? Qual foi a matéria que você teve mais dificuldade na defensoria, que você teve assim, meu Deus, essa eu não vou conseguir, eu vou acabar tendo problema? Previdenciário. Tinha que ser, com a nossa irmã, com a irmã do direito do trabalho, né? Nossa. Foi difícil para mim. Nossa Senhora. Foi muito difícil e, na época, hoje você tem um acesso a materiais. Então, se você quiser estudar qualquer ramo, hoje você tem uma facilidade grande. Na minha época, não tinha livro de previdenciário. Ou os livros que tinham de previdenciário eram muito mais práticos do que doutrinários. Né? Então, eu tive dificuldade com... Tributário foi uma dificuldade talvez minha, porque eu me organizei mal para estudar. Então, foi mais uma dificuldade do meu processo de estudo. Entendi. Mas previdenciário, eu tentei e fui bem mal. Eu digo que eu sou defensor, apesar de previdenciário. Apesar de... Pois é. Apesar de previdenciário. Engraçado, que a gente ontem fez uma live com um juiz federal aqui, até o presidente da JUF, né, que ele é professor de direito previdenciário, né? E nem fui eu que fiz a live, foi o Fabiano, se eu tivesse, porque era uma das matérias que eu também estranhava, assim, né? Mas depois, hoje a gente tem grandes autores que desmistificaram um pouco, né? Acho que o pior de previdenciário, Felipe, é que muda toda hora, toda hora. Você tem que estar totalmente se atualizando, né? Já vem uma outra... Mas, enfim. Aí, deixa eu te perguntar, como é que está você poderia dar para a gente um panorama das fases dos concursos de defensor? Hoje, por exemplo, um advogado que está aqui nos assistindo, tem aqui estudante de direito, eu já vi alguns alunos aqui da Cândido Mendes que estão conosco aqui. Ele precisaria se preparar para quantas fases, né, do concurso? Hoje, como é que é? Eu fui da banca do penúltimo concurso. Entendi. Né? E esse penúltimo concurso foi um divisor de águas, porque a gente mudou toda a filosofia de funcionamento da banca. Entendi. E essa filosofia foi mantida no último concurso. Entendi. Como nós não temos hoje um concurso aberto, eu vou passar a experiência olhando para trás. Né? Sempre bom lembrar para quem está nos assistindo que assim, a Bíblia do concurso é o edital. Exatamente. E o edital pode ter características diferentes. Mas eu acho que esse formato de concurso que foi desenhado é um formato bem sucedido e que eu acho que talvez não vá mudar. Eu não acredito que vá mudar. Mas eu não posso também dizer, olha, vai ser assim. Né? Até porque, como eu disse, a gente não está com nenhum concurso aberto, não tem nenhum edital na rua para poder ter como referência. Entendi. Na verdade, o nosso concurso ele é composto de uma fase inicial, de uma prova inicial, que é chamado informalmente de provão. Nessa fase inicial, a gente tem todas as matérias discursivas e valendo pontos parciais para formar uma nota que, final, seria uma nota 10. Entendi. Né? Então, a gente tem, normalmente, são 2 ou 3 perguntas de civil, 2 ou 3 perguntas de penal, 2 perguntas de processo civil, 2 perguntas de penal. Claro, essas questões, muitas vezes, abrangem outras matérias, não é pergunta pura, Entendi. Por exemplo, de processo civil, né? Mas que teria uma temática principal, processo civil, empresarial, etc, etc. Então, nós temos o provão.
né? E esse, diferentemente da maioria dos outros concursos no Brasil, esse provão é discursivo, ou seja, escrito. Entendi. Né? Quando eu fiz parte da banca, nós passamos mais de 6 meses corrigindo esse provão. Nossa. Né? Que foram 6.300 candidatos e cada questão tinha que ser corrigida por 2 examinadores. Então, a gente passou meses corrigindo essa prova. Né? Foi assim, até do ponto de vista como professor, é um desafio, né? Porque teve dia que passava 6, 7 horas corrigindo prova. Verdade. Né? E a metodologia que a gente fez, a gente corrigia as mesmas questões. Então, passava 6, 7 horas corrigindo a mesma questão. Meu Deus do céu. Então, se você não tiver muito foco, muita disciplina, de vez em quando tem que parar, respirar, andar um pouquinho, porque você no primeiro dia está super empolgado, na primeira semana você ainda está empolgado, mas aí vem o segundo mês, acho que o terceiro mês foi o pior, porque dói as costas, dói o braço, é muito desgastante, foi um período muito desgastante. Imagina. Né? Uma colega nossa quebrou, porque teve um problema no braço, teve que ficar... porque você fica... É uma responsabilidade muito grande, né? É uma cobrança muito grande, as pessoas estão com a vida ali dependendo da gente e querem uma resposta rápida. Né? Então, a coordenação do concurso pressionava a gente, os outros colegas que já tinham eventualmente terminado, né? Porque, por exemplo, você vai corrigir previdenciário, salvo engano, eu não me lembro se no meu concurso, na primeira fase, teve previdenciário, eu não tenho certeza. Posso estar falando alguma coisa errada, mas o fato é que alguns colegas terminaram antes a correção. Né? Então ficava, e quando é que vocês vão terminar, coisa e tal? E a minha banca era de civil. Né? Civil, um processo civil que pegava consumidor, enfim, era uma banca... digamos, pesada. Né? Então, foi uma responsabilidade muito grande e que a gente conseguiu, enfim, conseguiu resolver, eu acho que de uma maneira que, no final das contas, foi bem sucedida, pode-se dizer assim. Então, essa primeira fase é o chamado provão. Você passa para a primeira fase, aí você tem 3 provas específicas, 3 rodadas de provas específicas, que a gente chama informalmente de prova específica de penal, prova específica de civil e prova específica de público. O que seria isso? Na primeira fase, civil, processo civil, comercial, empresarial, consumidor, etc, etc. Então, vão ser perguntas específicas e aí, diferentemente do provão, que tem limite de espaço, na prova específica não tem limite de espaço. Né? Nós pegamos uma prova de uma menina, aliás, muito boa, que virou defensora, que a prova específica dela tinha 8 folhas de papel maço de resposta. Nossa. Caramba! Ela escrevia muito, muito. Né? E é boa, não era com qualidade, né? Uma coisa impressionante, mas muito trabalhoso para corrigir também. Quem passou dessa... Né? E aí o que acontece? Dentro dessa prova, você tem que respeitar valores mínimos dentro de cada matéria. Entendi. O provão, 50%. Você tirou, vale 100, você tirou 50, você passa. Nas provas específicas, além do valor dentro de cada matéria, você tem que ter um valor global. Então, nós tivemos casos, infelizmente, onde a pessoa, por exemplo, arrebentou em civil e não foi bem em consumidor, por exemplo. Entendi. E aí acabou não sendo aprovada, apesar de ter uma nota muito boa numa das matérias. Porque no balanço final, além de você respeitar os mínimos, você no balanço final tem que ter uma nota global igual ou superior a 50. Entendi. Né? E aí você passou, então, a primeira prova específica, aí vai para a segunda prova específica, penal, e a última prova específica que é público, que é constitucional, administrativo, tributário, previdenciário, tributário, princípios institucionais, que são essas matérias. Né? E aí você passou por essas 3 fases, você está apto para a fase oral. Né? E como é que nós fizemos a prova oral dessa vez? Diferentemente dos anos anteriores. A prova oral era uma prova que misturava tribuna e questionamentos. Então, cada candidato sorteava um ponto e aí ele tinha um tempo para preparar uma exposição sobre aquele ponto
E depois de feita essa exposição, a gente poderia fazer perguntas sobre aquele ponto ou sobre outros pontos dentro daquele tópico. Entendi. Então, vamos dizer hipoteticamente, sorteou lá um tópico, e aí ele podia escolher, dentro daquele tópico, qual o tema que ele gostaria de falar. Aí ele pegou lá distribuição do ônus da prova, Entendi. hipoteticamente. Aí ele vai falar sobre distribuição, vai apresentar as características, coisas e tal, e a gente pode fazer perguntas a respeito daquilo para tentar explorar o conhecimento do candidato. E depois disso, ele tem um tempo para fazer essa apresentação, depois disso, abre para o nosso tempo de fazer perguntas. E aí perguntas sendo dentro daquele ponto que foi sorteado. Tá? Então, foi um período muito interessante, porque a gente teve possibilidade de conhecer os candidatos. Eu acho que esse modelo é um modelo muito bacana, porque você tem duas facetas. A faceta do camarada que se prepara e consegue expor um tema que ele mesmo escolheu, e a faceta do cara que consegue responder as perguntas que são colocadas ali naquele momento. Entendi. Então, teve gente que na hora de expor não foi bem, mas na hora da trocação, na hora do debate, foi bem. Entendi. Né? Então, a gente fala assim, esse aí é o cara do júri. Entendi. Né? Entendi. Falando, brincando. Né? Esse é o cara que consegue se virar. Né? Entendi. Ou então o contrário. Enfim, então você consegue enxergar diferentes facetas do candidato. Legal. Né? E a Defensoria Pública tem uma característica que eu acho muito bacana. A Defensoria Pública não tem tradição de reprovar na prova oral. Isso é bom. Por que isso é bacana? Porque um dos pilares do concurso público é a impessoalidade. E a fase onde a impessoalidade fica mais fragilizada é exatamente na prova oral. Porque até então você está corrigindo as provas sem saber quem você está corrigindo. A partir do momento que você vai ali para a prova oral, a pessoa tem nome, tem sobrenome, tem uma história. A gente recebe o currículo das pessoas, dos candidatos, a gente vê, a gente sabe que se ele foi advogado, se ele foi defensor em outro estado, o que ele fez da vida, quais foram as produções, se ele teve produção acadêmica. Então, ali, você, de certa forma, está quebrando a impessoalidade. Então, a gente, na prova oral, apesar da prova oral terem sido muito duras, né, alguns candidatos ficaram nervosos, alguns candidatos não foram bem, coisa e tal, a gente tem como tradição só reprovar aquelas pessoas que a gente verifica que não têm condições de bem representar a instituição quando for necessário algum tipo de sustentação oral, uma participação em audiência, até mesmo, às vezes, conversar com o assistido. Né? Então, a gente tem que ver se a pessoa consegue se comunicar bem, consegue se expressar bem, se tem tranquilidade, se tem autocontrole. Então, isso é uma coisa que eu acho bacana do concurso da Defensoria. É muito legal, né? A gente brinca aqui que para... Só uma coisa, Marcos, só para fechar. E aí, terminada essa fase, aí tem a fase de títulos. Tá. Depois de terminada a fase... Eu acabei esquecendo. Terminada a fase oral, quem foi aprovado, aí vai para a fase de títulos. A fase de títulos é só classificatória. Entendi. Ou seja, que a pessoa já tá aprovada, e aí, na hora de ver qual vai ser a classificação dela, se ela tiver mais títulos, ela vai poder avançar ou não dentro da classificação. Né? E aí os títulos são o edital que determina quais são os títulos. Entendi. Então, se você já teve aprovação em outro concurso, se você já escreveu um livro, se você, enfim... o edital dá os títulos e a pontuação de cada um desses títulos. Maravilha. E aí, de acordo com essa sua característica pessoal, você pode avançar na classificação, mas não ser eliminado. Entendi. E Felipe, a gente brinca aqui que para a magistratura trabalhista, a prova que é o terror é a prova chamada prova de sentença, né? Onde todo mundo vai embora, muita gente, né? Como aquele que separa, né? Como diz um narrador de UFC, né? Separa os meninos dos homens, né? Ou as meninas das mulheres. É a prova de sentença, né? Para a defensoria, qual é a prova, né? Você já falou que a oral é importante, mas não é eliminatória, não é prova. Qual seria a prova mais difícil para você na defensoria? No concurso de vocês? O que acontece é o seguinte, uma coisa até importante que eu acabei esquecendo de falar, é que na fase específica, aquelas 3 provas que eu falei, nós temos peça. Então nós fazemos peça. Entendi. Entendeu? Então nós fazemos peça. E é muito difícil dizer qual seria mais difícil. A gente não tem esse divisor, esse momento dentro do nosso concurso. Porque as 3 bancas têm peça. As três? Mas eu acho...
As 3 bancas têm peça. Mas o que acontece? Aí uma questão até estatística. Uhum. A primeira banca é de civil. Entendi. E é o maior corte. Né? Entendi. No ano que eu fui da banca, a gente passou quase 1.000 candidatos para a prova específica. Entendi. E aprovamos para a segunda banca, que é a banca de penal, cerca de 300, 400 candidatos. Nossa. Então, foi o maior corte. Então, dentro dessa perspectiva meramente numérica, né, eu acredito que a prova a mais difícil, o momento mais difícil dentro do concurso, seja exatamente essa primeira prova de peças da primeira banca. Entendi. Agora, isso é uma questão muito subjetiva. Entendi. Os colegas que passaram nesse concurso disseram que a prova mais difícil foi a penal, a peça penal. Peça penal. Né? Mas a gente, se você for pensar assim, objetivamente, numericamente, talvez o divisor mesmo seja essa prova de peça, essa prova específica da banca de civil. Ok. Eu ia perguntar isso lá na frente, mas já houve um questionamento aqui, Felipe, dos nossos amigos aqui que estão nos acompanhando. A doutora Rogéria, ela faz uma pergunta, eu vou aproveitar para colher o teu entendimento. Dá para passar para defensor público sem um cursinho? Né? Ou o cursinho você acha que é realmente essencial? E se você, assim, a gente não, que é mais da área trabalhista, está um pouco fora desse meio, né? Você indicaria algum? Ou o que você acha de cursinho, né? A sua visão pessoal. O que acontece? Primeiro, eu sou professor de curso. Entendi. Né? Mas, e por isso eu posso falar com bastante tranquilidade. O direito ele é uma ciência reflexiva. Uhum. Né? Eu, às vezes, vejo o aluno que fala assim, pô, estou estudando pra caramba. Eu falo, que legal, bacana. Estou fazendo curso de manhã, estou fazendo curso à noite, estou fazendo curso sábado, estou fazendo não sei o quê. E aí eu fico pensando assim, peraí, você está estudando ou está fazendo curso? Verdade. Porque, na verdade, o curso ele tem que servir como um orientador, como um guia, para que você possa... Porque, no meu modo de ver, nenhum curso é mais importante que um estudo. Perfeito. O direito é uma ciência reflexiva. Para você poder entender o direito, poder aplicar o direito, você precisa refletir. E a reflexão, é claro que assistindo o curso, você vai entendendo, você vai discutindo, vai debatendo, você tem também esse processo reflexivo. Uhum. Mas eu acho que a leitura, a análise, e no meu caso, a escrita, né? Eu tenho muito disso. O meu estudo para concurso foi muito pautado em escrita. Eu lia os temas e fazia esquema, fazia resumo, fazia anotações, às vezes anotações no próprio livro. Uhum. Né? Eu recentemente tive que me desfazer de alguns livros, fiz doação inclusive fiz doação para a biblioteca lá da UFRJ. Da FND. Uma mala de livros, coisa e tal. E aí eu estava separando e eu vi que alguns livros tinham anotação, né? Porque você acaba, durante o estudo, surge uma dúvida, surge uma reflexão, você vai anotando. Então, o curso, para mim, ele é muito importante para você complementar o seu estudo. Verdade. Né? Você não pode transformar o curso, você não pode achar que fazendo cursos e mais cursos, você vai conseguir aprender a bagagem necessária para passar no concurso. E eu acredito que existem excelentes cursos no mercado, né? E cada curso tem o seu perfil. Né? Nós temos cursos que são para a área trabalhista, nós temos cursos que são para a área federal, etc, etc. No caso da Defensoria Pública, eu sou professor da FESUDEPERJ, que é a Escola Superior da Defensoria Pública, e a gente tem tido uma aprovação muito grande entre os alunos. Né? No último concurso, salvo engano, acho que só um dos candidatos que veio de outro estado não foi aluno da escola. Todos os outros que passaram foram alunos da escola. Tá? Nós temos também cursos bons, como o curso Fórum, nós temos o Centro de Estudos Renato Saraiva, tem cursos, né? Tem perfis até diferentes. Né? Porque se você gosta de um curso presencial, a FESUDEPERJ oferece curso presencial, fora do período da pandemia, claro. Se você está mais acostumado com curso online, aí, por exemplo, o Renato Saraiva tem curso online, o Fórum também tem curso online muito interessante, mas
se você pedisse assim, uma indicação, a minha indicação seria realmente a FESUDEPERJ. Eu acho que a própria escola da defensoria é essencialmente formada por defensores e que tem uma veia, né, um traquejo muito grande nessa seara do concurso para a defensoria pública. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe, porque isso era na minha época que estudava, não sei na sua também. Você lembra que tinha aquele negócio? Não, olha, esse entendimento, esse livro aqui de penal é para defensor. Esse aqui é para Ministério Público, né? Isso ainda existe ou hoje isso é um pouco minorado? Porque isso pode ser importante para saber por que a FESUDEPERJ pode ser um lugar tão importante, né? Com certeza. O que acontece? Eu costumo, quando eu dou aula, meus alunos me perguntam muito isso. Qual é a melhor orientação para a defensoria? Né? Eu falo assim, esse tema tem duas correntes. Aí o aluno não quer saber qual é a corrente prevalente, quer saber qual é a boa para a defensoria. É verdade. Né? E eu costumo dizer o seguinte, quando você está na defensoria, você tem que entender que o concurso ele pode te colocar numa situação abstrata ou numa situação concreta. Entendi. Se você está numa situação abstrata, você tem que responder com o máximo de técnica. E aí a técnica não é azul ou vermelho. A técnica é a técnica. É aquilo que melhor desenvolve os institutos dentro de uma lógica jurídica. Agora, quando você está numa questão concreta, onde tem um José, onde tem uma Maria que você tem que ajudar, aí você tem que ter a difícil missão de conjugar a técnica com a visão institucional. Então, por exemplo, no penal isso é muito mais sensível, muito mais evidente. Né? Então você tem teses que são naturalmente voltadas para a defesa. Né? Você tem uma ideologia no processo penal, que é uma ideologia garantista, que é muito forte na defensoria pública. Entendi. Exatamente por conta desse viés de você ter a proteção, um instrumento de proteção dos direitos e garantias fundamentais. Mas eu sempre digo para os alunos, a defensoria pública também pode estar do outro lado, porque a gente também pode atuar como assistente de acusação. Perfeito. Entendeu? E aí eu costumo brincar com os meus alunos, digo assim, quando eu fui assistente de acusação, prendo, mato e arrebento. Né? Brincando, falava brincando. Mas a verdade é que, por exemplo, você está no cível, aí você fala assim, essa tese é boa para você? Aí depende. Eu estou do lado do credor ou do devedor? Verdade. Porque a tese pode ser boa para o credor e ruim para o devedor e vice-versa. É verdade. Né? Então, hoje existe muito menos essa questão. Antigamente, na nossa época, né? É verdade. Nós fizemos concurso na mesma época. É. Na nossa época, isso era muito marcado. Você tinha aquele livro que era proibido. Isso era terrível, né? Quer fazer prova para a defensoria, esquece esse livro. É verdade. Esquece aquele livro. Hoje, até porque os tempos são outros, os autores têm uma fluência muito maior, tem hoje você tem uma difusão de livros, de temas muito maior, então é muito minorado essa questão. Né? Mas é claro que você tem uma bibliografia que é normalmente identificada com determinadas carreiras. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, tem livros excelentes sobre tutela coletiva, mas tem um livro sobre tutela coletiva que é escrito por um defensor. Entendi. Né? E aí esse livro acaba tendo uma característica de atuação, de perfil de atuação da defensoria pública, que é importante. Em alguns momentos vai ser importante. Por exemplo, quando você vai discutir a legitimidade da defensoria pública para entrar com as ações coletivas. Exatamente. Então esse é um ponto que, é claro que eu, como examinador, eu quero tentar escolher os melhores candidatos. Eu quero que os meus colegas sejam os melhores, né? Mas eu também quero que eles sejam identificados com a instituição. Então você tem que, na hora do concurso, eu costumo dizer que no concurso você está se vendendo. Né? Você está se embrulhando e se apresentando para ver se o examinador quer levar você. Então, nesse momento, você tem que mostrar um comprometimento, não só com o seu assistido, mas também com a sua instituição, para que você demonstre que você vai estar ali vestindo a camisa da instituição e batalhando pelas questões que são importantes para que essa instituição possa crescer, possa frutificar e aumentar o seu escopo de atuação. Né? Então, a escolha da bibliografia é muito difícil. Né? Por exemplo, processo civil, que é uma matéria muito técnica, é difícil você falar assim,
esse processo civil da defensoria. Como assim processo civil da defensoria? Não tem. A gente, às vezes, está pelo autor, está pelo réu, às vezes está pelo terceiro. Então, você fixar pontos nesses casos é muito difícil. Então, a gente acaba fazendo indicações mais genéricas e voltadas para o cunho técnico. E sempre que possível, explicando. Olha, se você tiver lá uma Maria, um João para defender, você tem que vestir a camisa. Com técnica, mas veste a camisa de quem você está defendendo. Que maravilha, Felipe. Isso acontece em todos os concursos, né? Eu me lembro de uma juíza do trabalho que foi fazer concurso para o Ministério Público do Trabalho, e aí o cara perguntou o que era assédio moral, né? Revista íntima. E ela começou a dizer que achava um absurdo a tese do Ministério Público. Não precisa nem dizer que ela foi reprovada. Porque o perfil institucional, vocês estão de olho nisso, é óbvio. Não, por mais melhor que seja pessoa, se você quer um defensor. E aproveitando essa questão, o que é importante para ser defensor público? Que vocês tentam detectar no concurso? Para aquela pessoa que está nos ouvindo aqui falar assim, não, eu me identifico com isso, ou não me identifico. O que você acha que é uma qualidade de um profissional de direito que opta lá pela defensoria pública? Marcos, essa é uma questão assim bastante difícil até, mas se eu tivesse que escolher uma característica fundamental, a pessoa tem que saber que o trabalho dela é essencialmente ajudar as pessoas. Maravilha. Isso é uma característica comum. Eu tenho certeza que você, como juiz do trabalho, tem essa preocupação, porque eu conheço você. E eu sei que em outras carreiras essa preocupação existe. Mas na defensoria pública nós temos duas diferenças que são importantes. Primeiro, a gente atende diretamente a pessoa. Né? Então, por mais que, por exemplo, um juiz tenha cuidado com a pessoa, normalmente o contato que ele tem com a pessoa, com a parte, é através dos autos, ou através do advogado. Ou então durante a audiência. Mas nós recebemos a pessoa, nós atendemos a pessoa, nós ouvimos, nós aconselhamos. Então, essa relação que a gente estabelece, esse vínculo que a gente estabelece, é um vínculo muito importante, muito diferenciado. E a segunda coisa importante é o seguinte, você, por exemplo, como juiz, você atende toda a sociedade. Ricos, pobres, sim, pessoas que têm boa capacidade de defender seus direitos, pessoas que não têm. Então, você como juiz, você está dentro de toda a malha do tecido social. Nós, na Defensoria Pública, nós atendemos essencialmente pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas em condição de vulnerabilidade. Então, esse vínculo com esse tipo de pessoa cria uma responsabilidade muito grande para o defensor público. É uma responsabilidade que eu vou ser sincero para você. No início da minha carreira, pesou. Porque você acaba trazendo para si os problemas, né, daquelas pessoas que você está atendendo. Com o tempo, você vai criando mecanismos até para poder, né, não sofrer tanto. Mas eu acho que se eu fosse escolher uma característica para ser defensor, é você ter a ciência de que o seu a sua função essencial é ajudar as pessoas mais carentes. É ajudar as pessoas que muitas vezes ninguém quer ajudar. É ajudar as pessoas que muitas vezes não sabem nem que têm um direito, que não sabem se expressar, que têm medo. Às vezes a gente atende uma pessoa e a pessoa fala assim, pô, desculpa, tá aqui. A pessoa começa assim, às vezes, não é raro. Entendi. Desculpa, tá atrapalhando o senhor. Não, é o meu trabalho atender a senhora. Né? Por quê? Porque são pessoas que normalmente a sociedade e o Estado tratam mal. É verdade. São pessoas que veem uma face muito dura do Estado. E quando, de repente, o Estado está ali para acolher, para proteger, para dar voz, são pessoas que acabam até ficando... A pessoa fica até surpresa, tipo, eu queria falar com o doutor Felipe, sou eu. Pô, você que é o doutor Felipe? Você vai me atender? Tipo, como se fosse, né, uma coisa, um privilégio, alguma coisa, quando na verdade é um direito constitucionalmente garantido. Né? Então eu acho que eu já vi pessoas que passaram no concurso da Defensoria Pública e não tinham essa característica. E aí a pessoa começa a sofrer, porque não se sente à vontade. Isso é normal, não estou criticando essa pessoa. Sim, claro. A pessoa, cada um tem o seu jeito, sua personalidade. Né? Então, colegas que, por exemplo, eu não gosto de atender as pessoas.
pô, você está no lugar errado. Desculpa, mas você está no lugar errado. É Porque é da nossa essência atender as pessoas. É da nossa essência aconselhar, orientar, acolher. Né? Eu me lembro de uma juíza que eu tive, que eu trabalhei, que era uma juíza, digamos assim, dura. Sim. Né? Uma juíza... E aí eu virei para ela e falei, olha, tem essa situação. Ela falou, não vou deferir essa liminar de jeito nenhum. Eu falei, poxa. Aí eu né, fiquei triste com aquilo. Ela olhou assim para mim e falou assim, por que você está triste? A decisão é minha. O ônus é meu. Aí eu falei para ela, mas sou eu que vou dar notícia. É verdade. Sou eu. É verdade. Sou eu que... a pessoa vai ficar lá chorando lá no meu gabinete. Sou eu que vou ter que consolá-la, sou eu que vou ter que dar alguma esperança, sou eu que vou ter que orientá-la. Então, é a minha face que vai estar... não é a senhora, não é o Estado, sou eu que vou estar lá para poder dar essa notícia ruim para a pessoa. Então, o trabalho de defensor, às vezes, é muito gratificante, é muito legal. Eu no supermercado, outro dia, cheguei assim, o assistido trouxe a filha dele pequenininha na mão, falou, olha, esse aqui é o doutor Felipe. Não sei o que bom, não sei o quê. Uma vez eu estava na rua e eu estava particularmente desarrumado. Sabe quando você sai assim? Sei, não olha para nada. Não sai, não sei o quê. E aí teve uma assistida e ela queria tirar foto comigo no meio da rua. Né? Porque eu até recentemente morava em Jacarepaguá e sou titular em Jacarepaguá. Então, às vezes, eu encontrava os assistidos. Né? E a pessoa queria tirar foto comigo. E eu, não, senhora, não, eu tenho que mostrar, coisa e tal. Então, tem coisas que são legais, mas tem coisas que também são muito difíceis. Então, se você não tiver, eu diria, uma visão humana sobre o seu trabalho apurada, é muito difícil ser defensor. É difícil ser defensor de qualquer maneira, mas essa dificuldade você consegue assimilar. Se você não tiver essa sensibilidade maior, é muito mais difícil. É muito legal. E você está dizendo... Isso me lembra quando eu passei no concurso para magistratura do trabalho, uma corregedora chegou para mim e disse assim, Marcos, quem não gosta de povo não deve vir para a Justiça do Trabalho. Porque o mais perto que eles vão chegar do Estado é diante de você, que é um juiz do trabalho, né? Eu já fui chamado de Sua Majestade, Vossa Alteza. O trabalhador olhava para mim assim, tão humilde, ele não sabia como me chamar. A primeira coisa que veio era Vossa Alteza. Confesso até que eu me senti bem. Sua santidade. Sua santidade. Aí eu me senti um rei, né? Um monarca, né? Mas aí você vê, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, né? Então, para quem está ouvindo, muito legal isso que o Felipe está dizendo. Felipe, deixa eu falar de uma coisa prática. A gente tem 15 minutos, o tempo voa, cara. É impressionante. E quando a live é boa, gente, é impressionante, o negócio voa aqui. E está muito interessante. Realmente você falou coisas da defensoria que é importante, viu, meninos? Vocês que estão aí no começo dos períodos da faculdade, tem que aprender isso aí. Isso é uma carreira muito linda, muito importante. Mas eu queria perguntar o seguinte, um plano de estudo, quando você estuda, você orienta os seus alunos lá que estão se preparando. A gente fez essa pergunta para todo mundo, né? E a gente sempre tem perguntado para ver a opinião de cada professor que traz, agrega alguma coisa. Você acha que é melhor a pessoa esgotar uma matéria ou uma daquelas bancas? Não, vou esgotar primeiro civil, depois eu vou para penal, depois eu vou para público. Ou é melhor ele fazer um plano mais homogêneo e ir caminhando no edital em todas as matérias de uma maneira mais equânime? O que você orientaria? É melhor ele fazer, não, vou pegar civil, sei lá, eu vou ler, sei lá, o Flávio Tartucci, o Pablo Stouzo, sei lá, qualquer um desses aí, eu vou ler tudo, vou saber tudo civil, depois eu vou para penal, depois eu vou para processo. Ou é melhor ter uma rotina de... Como é que seria uma boa rotina de estudos para quem quer ser defensor na sua visão? Perfeito. Só Marcos, porque eu aqui para mim, na minha tela, as perguntas passam e somem. Entendi. Então eu não vejo. Então, às vezes eu vi doutor Felipe, não sei o que, eu vi passando assim. Só para me desculpar com as pessoas que eu não estou conseguindo ler, né? Porque as informações ficam passando. E passa muito rápido. Mas se quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário, direto para o meu Instagram, eu respondo com todo prazer. Isso aqui. O que acontece, Marcos? Eu sempre digo para os meus alunos que estudar é uma coisa muito pessoal. Entendi. No meu modo de ver, não existe uma fórmula pronta, uma receita de bolo. Olha, você vai estudar, você quer estudar? Você faz assim, 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 assado. O que eu
consegui verificar ao longo dessa minha trajetória, principalmente nesses cursos de preparatórios que eu dou aula, é que você tem que encontrar, primeiro lugar, você tem que fazer um planejamento. É muito difícil uma pessoa passar no concurso sem ter um planejamento. Verdade. E esse planejamento tem que ser um planejamento de médio e longo prazo. Não adianta você comprar todos os livros, botar tudo no negócio, sentar e falar, agora eu vou estudar até morrer. Isso não funciona. Está comprovado que isso não funciona. Verdade. Então, a primeira coisa é você fazer um planejamento. E no seu planejamento, o ideal é você estabelecer isso que você falou, se você vai tratar de matérias, primeiro de matérias, depois de uma matéria por vez, ou se você vai fracionar, etc, etc. Isso é uma decisão que você tem que tomar. Decisão que você tem que tomar quantas horas por dia você vai se dedicar ao seu estudo. Perfeito. Isso é uma coisa muito importante, porque aí você tem um compromisso de, no mínimo, aquele horário que você separou, aquela quantidade você tem que estudar. Entendi. Cada candidato ele tem que encontrar o seu perfil. O meu perfil sempre foi de mesclar matérias. Entendi. Né? Se você pega... vou estudar civil, que é imenso. Né? Civil é a maior matéria, que tem a maior quantidade de pontos do concurso público. Se você disser assim, vou estudar civil, mesmo você estudando no bom ritmo, isso é um projeto de, sei lá, 6, 7, 8 meses estudando civil. Entendi. Né? A não ser que você só estude. Né? Se você tiver outras atividades, 6, 7, 8 meses só civil. E aí o que acontece? Primeiro, fica maçante. Né? E segundo, o seu estudo acaba ficando pouco produtivo, porque isso é comprovado. A mente, ela trabalha em ciclos. Depois de um determinado ciclo, a mente começa a perder concentração, começa a perder foco. Então, o que eu sugiro, para mim funcionou, pode ser que para outras pessoas não funcione, mas isso você só vai saber testando. O que eu fazia? Eu fazia 2 turnos de estudo por dia. E botava matérias completamente diferentes. Tipo, vou estudar, o primeiro turno é civil e o segundo turno é processo penal. Para que isso? Porque a partir do momento que eu pego uma nova matéria, eu viro uma chave. Como se meu cérebro dissesse, opa, mudou alguma coisa aqui, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Então, eu sempre fiz uma mescla de estudos. E uma coisa que funcionou para mim, eu acho que foi uma coisa importante, é que eu vejo alguns alunos sair da faculdade e falar, vou estudar para concurso. E aí começa a pegar informativo. Hoje, isso é uma realidade muito grande. É uma tendência. Informativo, decisão, não sei o quê, coisa e tal. Aí começa a pegar questões de alta complexidade, não sei o quê, e começa a destrinchar aquilo, coisa e tal. Aí você vira para o camarada e fala assim, o que é direito subjetivo? Também me ideia. Peraí. Direito subjetivo é da pessoa? Não, olha só. Então, o que eu fiz? Antes mesmo de sair da faculdade, comecei a estudar para concurso público, eu ainda estava na faculdade. Né? Eu me lembro uma vez que eu estava na escada ali, que dá para a nossa sala, tem a escada, né? E aí estava sentado ali lendo. Aí um colega meu chegou assim e falou assim, pô, você tá... Qual é a matéria da prova? Aí eu falei assim, não sei. Ué, você está estudando? Ele falou, tô. Mas você não está estudando para outra matéria, a gente vai fazer prova agora? Eu falei, tô. Por quê? Porque eu não estou estudando para a faculdade. Isso aí. Há muito tempo eu já não estava estudando para a faculdade. Isso mesmo. Estava estudando para mim. Entendeu? Então, eu comecei a estudar na faculdade. Quando eu vi que eu queria o concurso, eu falei assim, não, eu quero estudar para isso. E a faculdade, tanto é que minhas notas no último período caíram. Eu tive um decréscimo nas minhas notas. Porque exatamente eu perdi ali e falei, não, eu preciso fazer uma base sólida. E aí o que eu fiz? A minha primeira fase de estudo foram os manuais, o básico. E aí eu peguei civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional e fiz uma base sólida de conhecimentos fundamentais. E depois é que eu fui estudar o informativo, os temas específicos, as controvérsias, mas aí eu já tinha uma base boa. E essa base boa que foi fundamental para que eu pudesse... porque isso é uma coisa que eu tento explicar para os meus alunos, que não adianta você conhecer a perfumaria. Não adianta você saber bem, ontem saiu uma decisão no Supremo. Tá, mas a decisão muda. Exatamente. Se você não tiver a base sólida, você não vai saber lidar com isso.
né? Porque o Supremo muda de opinião, surgem coisas novas, surgem leis novas. Não adianta você focar o seu estudo. Esse estudo de informativos, né, é o estudo para a segunda fase. É o estudo para você pegar a específica e pegar a oral, né? Que aí você foca nessas questões, que são questões mais pontuais. Para você passar no provão, você tem que saber bem o básico de todas as matérias. Então, por isso, não faça o que eu fiz, que foi deixar previdenciário por último, né? Eu falei, não, depois eu começo previdenciário. Não, depois eu começo. Não, vou estudar eleitoral. Na época nem caía. Eu comprei um livro de eleitoral. Eu comprei um livro de eleitoral, aí fui procurar os pontos no edital, não tinha eleitoral. Tudo para fugir, né? Tudo para fugir do previdenciário. Então, se você tem alguma coisa, uma matéria que você não gosta, mistura com uma matéria que você gosta. Então, por exemplo, amanhã eu vou estudar, digamos, você gosta de civil, vou estudar civil e previdenciário. Coitado do previdenciário. Meus amigos que trabalham com previdenciário devem estar me xingando. Mas, verdade. Enfim, mas para exatamente o seu cérebro poder absorver melhor aquela questão. Se você botar uma matéria boa, eu digo, uma matéria que você tem afinidade, uma matéria que você não tem afinidade, é natural de você ter esse desafio, ter essa absorção melhor. Olha, Felipe, você está dando dicas preciosíssimas. Eu vou avisar para o pessoal aqui, alguém perguntou, que eu vou salvar essa live aqui no Papo Trabalhista, porque, nossa, são dicas muito interessantes, né? Eu tenho uma história com o previdenciário muito engraçada. Há 2 anos atrás, lá na faculdade, a diretora lá, a coordenadora do curso, Marcos, eu preciso que você dê uma aula. E eu pensei comigo assim, né? Tudo menos previdenciário. Tudo menos previdenciário. Aí eu falei assim, só não diga que é previdenciário. Ela falou, como é que você adivinhou? Ninguém queria dar aula de previdenciário. Aí lá fui eu estudar previdenciário. E, vou dizer para vocês, até que agora eu perdi um pouco, assim, na minha, né, reticência, né? Perdi. Conheci alguns livros muito bons, estudei, vi que tem até uma lógica cartesiana naquilo tudo ali. O chato é que volta, né? Mas, Felipe, olha, temos 5 minutinhos para a gente terminar. A live voou. E eu gostaria de te perguntar que você apontasse, primeiro, né, uma coisa boa e uma coisa ruim na profissão de defensor, na sua visão. Ou pode ser mais coisas, né? O que você acha que é bom, o que é ruim? E se existe, você acha que existe alguma perspectiva futura de concurso para a defensoria aqui no Rio de Janeiro? Tá. Bem, a coisa ruim do trabalho do defensor, né? A gente tem, enfim, algumas limitações materiais. A defensoria é uma instituição relativamente nova, que ainda está se firmando, que ainda tem uma construção dogmática, uma construção normativa, né? Então, algumas vezes a gente encara percalços por conta dessas limitações de ordem material e normativa, né? Então, eu me lembro, quando eu cheguei na Defensoria Pública, quando eu passei na Defensoria Pública, eu ganhei um saco de lixo daqueles pretos. É mesmo? E dentro do saco de lixo tinha uma resma de papel A4, 3 canetas Bic, grampeador, clips, durex, um livrinho de agendamento de assistido e envelopes, muitos envelopes, e aquilo era o nosso material. É mesmo? Entendeu? E aí, chegando no órgão, era uma máquina de escrever quebrada. Então, isso é uma realidade que, quando eu entrei na Defensoria em 1999, é uma realidade muito difícil, né? Hoje a gente tem uma outra realidade, os órgãos estão bem estruturados, estão bem alocados, coisa e tal, mas a gente ainda tem limitações, né? Eu, por exemplo, eu tinha um número de estagiários, tinha um número de servidores, e nos últimos tempos a gente tem perdido isso. Questões de restrições orçamentárias, por limitações, enfim. Então, a gente realmente ainda tem alguns problemas de carência material, digamos assim. Mas, para mim, o que mais eu me ressinto, né, digamos assim, são algumas carências em termos de percepção do papel da Defensoria Pública, né? Então, às vezes, a gente tem que procurar se afirmar, a gente não é tratado com o devido respeito, né? Eu me lembro na época que atuava na parte criminal, alguns promotores,
alguns delegados tinham uma visão muito depreciativa do papel da defensoria, né, que volta e meia você vê, é defensor de bandido, defensor de vagabundo, né, coisa e tal, e que a gente está lá fazendo o trabalho nosso, né, a gente não está defendendo a pessoa, não está defendendo o ato, a gente está defendendo o direito que a pessoa tem, né, não significa que a gente compactue com o que a pessoa fez, mas a gente reconhece que a pessoa tem direito e tem que ter esse direito. Então, a consciência de que a defensoria pública tem um papel, e esse papel, aquela pessoa hoje pode ser o criminoso, mas pode ser o seu filho amanhã, pode cometer um erro. Claro. E aí você não vai olhar, ele vai pensar que ele é um vagabundo que ele não tem direito. Você vai querer que esse direito seja exercido. Então, uma coisa que às vezes me incomoda é a falta do reconhecimento do papel, que é um papel relevante de promoção do acesso à justiça para essas pessoas mais carentes. E a coisa mais legal foi, eu posso dizer, esse reconhecimento que você tem de vez em quando, né? Às vezes a pessoa agradece só, não sei o quê, mas eu já ganhei tanto presente, Marcos, você não tem noção. Legal. Já ganhei bala, já ganhei bolo, placa. Que legal, cara. Entendeu? E são pessoas... Uma vez, uma senhora porque queria me dar dinheiro. Sério? Queria me dar dinheiro. Meu Deus. Sério. Aí eu expliquei, e ela, tá bom, então tá. Então posso te dar um cartão de Natal? Porque já era final do ano, né? Sim. A gente já estava para entrar no recesso. Posso te dar um cartão de Natal? Aí eu falei, tá, tudo bem. E ela me deu um cartão de Natal e dentro tinha dinheiro. Meu Deus. Acredita? Acredito. E na época devia ser alguma coisa tipo R$10. Mas eu tenho certeza que para aquela senhora era um valor. Faria né? falta, Então né? ela queria externar a gratidão dela. Né? Então isso eu acho que às vezes você como magistrado, você deve ter um pouco desse sentimento de ver a pessoa ali vibrando, né, coisa e tal, mas dificilmente alguém vem, obrigado, doutor, não é? É mais raro. Eu converso, é bem mais raro. Mesmo na magistratura do trabalho, onde você tem um contato maior, uma proximidade maior. Mas eu tenho uma juíza que eu trabalho com ela, que ela foi defensora. E ela fala assim, olha, ninguém nunca agradece juiz. Na época que eu era defensora, todo mundo agradecia, ficava falando, elogiando, coisa e tal. Agora não tem. Então, eu acho que uma das coisas mais legais no meu trabalho é a possibilidade de você ter esse reconhecimento, que isso é muito bacana. Olha, que legal. Poxa, Felipe, perspectivas futuras, vamos ter concurso ou não vamos? O que você acha? Ah, sim, desculpa. Marcos, nesse momento de pandemia, de crise financeira, de estado em recuperação, em processo de recuperação, é bastante complicado. O que eu posso dizer é o seguinte, hoje a gente tem um represamento. Hoje no estado do Rio de Janeiro, nós somos 770 defensores públicos na ativa. E desses 760, nós temos 106, eu acho, defensores substitutos. Nós temos colegas que são defensores substitutos há 9 anos. Meu Deus, nossa. Só para te dar uma referência, quando eu entrei na defensoria, eu fiquei defensor substituto 2 anos. Terminou o estágio probatório, a gente já era transformado em defensor tabelar, que é a carreira intermediária. Né? Eu tenho colegas hoje que são defensores substitutos há 9 anos. Por quê? Porque existe um represamento. E esse represamento, hoje a gente tem aberto em, sei lá, umas 15 vagas, mas a verdade, nós temos vagas no tribunal, nós temos vagas na carreira intermediária e nós estamos represando os defensores substitutos. A gente precisaria muito de concurso, mas eu acho que para esse ano e para o próximo ano vai ser muito difícil, principalmente por conta do regime de recuperação fiscal que o Estado do Rio de Janeiro está. Agora, isso não significa que você não deva estudar, porque o estudo para qualquer concurso, inclusive da Defensoria Pública, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Entendi. Então, se você vai esperar abrir concurso para começar a estudar, você já está perdendo. Né? Então, eu acho que você tem que ter um planejamento de longo prazo para quando isso vir a acontecer. Eu tenho fé. Eu espero que, pelo menos no final do ano que vem, a gente possa abrir um concurso. A gente precisa muito. Mas tudo vai depender do como vão evoluir as coisas aí por causa dessa crise financeira. Felipe, 30 segundinhos para acabar. Eu queria agradecer a presença do Ivan Garcia,
Da Roberta. Opa, Ivan. Roberta, lá no interior de São Paulo, está aqui conosco. Beijo para a querida Roberta. Do Daniel Rocha Mendes está conosco. Opa, outro juiz de trabalho. A FND dominou a área aqui. Depois a gente faz uma live só com o pessoal da FND. Querido, 20 segundos. Muito obrigado, viu, querido? Um forte abraço. A palavra final é sua. Eu que agradeço. Um abração para todo mundo da Faculdade Nacional de Direito, onde eu não só estudei, mas eu fui professor também. Eu soube. E obrigado pelo convite, tá? Estou à disposição, sempre que precisar. Tá bom, querido. Vai voltar aqui, viu, querido? Com certeza. Forte abraço, meninos. A gente se vê, viu? Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.